Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sou Fábio Pereira, toda quarta-feira a gente tem uma edição, eu gravo o nosso Evangelho aqui de casa, para que a gente possa fazer juntos, né? E a gente sempre posta na quarta-feira. E aí tem a oração inicial, tem uma leitura edificante, o livro que nós estamos lendo é o livro Segue-me, Segue-me, do Chico Xavier, na realidade de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema Em Equipe Espírita, vamos ler e explicar. Na sequência a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 24, Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. A gente vai explicar também e no final a gente faz a finalização da fluidificação da água, a minha já está aqui, né? Você pode colocar a sua aí também, que durante o Evangelho os mentores vão fluidificar essa água e no final a gente faz o nosso pedido, finalizando com a nossa ação magnética, certo? É isso. Qual o objetivo do Evangelho no Lar? De repente você, da nossa gravação, de repente você professa fé espírita sozinho aí na sua casa, então tem o Evangelho para fazer conosco. Ah, Fábio, eu tenho dificuldade, a família toda faz, mas eu tenho dificuldade de ler, interpretar, comentar, ler em voz alta e tudo mais. Então a gente prefere colocar o vídeo no YouTube, na televisão, nos reunimos todos na sala, por exemplo, e aí assistimos e participamos do Evangelho. Perfeito, é esse o objetivo. É para isso mesmo, muita gente faz isso e a gente fica muito honrado de tê-los em nossa companhia, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos começar elevando o nosso pensamento então a Jesus. O que é isso? É pensar em Jesus como nós imaginamos que o rosto dele seja, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, nosso guia espiritual, cumprimentando o seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimento a todos os guias espirituais nesse momento, mentores espirituais que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, e claro, o Senhor Jesus, elevando ainda mais o nosso pensamento, pensando ao Senhor e chegando através do Senhor, então a Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, vamos começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Vamos agradecer também por tudo de ruim que não aconteceu na última semana conosco. E claro, vamos agradecer também aquilo que julgamos ter sido ruim que nos aconteceu na última semana, porque já foi, já passou, já estamos livres, já não devemos mais, já foi. E por isso, muito obrigado, Senhor, por nos ter ajudado a superar também mais essa etapa. É difícil, a gente sabe, mas precisamos superar cada uma dessas etapas, né? E por isso, muito obrigado de coração pela oportunidade, muito obrigado de coração pela paciência, pela misericórdia e acréscimos de misericórdia. Acréscimo esse que a gente pede agora também, para que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração nesse momento, para que esteja conosco, participe conosco, esteja na nossa casa, sinta-nos e nos ajude a senti-lo, para que possamos fazer da melhor forma possível o Evangelho de hoje e que essa visita sua e dos mentores à nossa casa possa criar um ponto de um trânsito, né? Uma embaixada da colônia espiritual que nós fazemos parte, para que os benfeitores possam aqui se encontrar e quem sabe num futuro próximo ser um ponto de resgate também dessa colônia que nós fazemos parte, para que efetivamente possamos ser úteis a todos aqueles que hoje estão numa situação na erraticidade e que é tão difícil de serem ajudados. Dessa forma, se pudermos nos colocar à disposição, assim o faremos, Mestre. Gratos já pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco. Assim sendo, Mestre, os sabedores de sua presença em meio a nós, pois somos mais de 2 reunidos em teu nome, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, no livro Segue-me, cada capítulo tem um trechozinho do Novo Testamento e depois Emmanuel faz suas considerações. No item de hoje, em equipe espírita,
Tem um trecho de Mateus capítulo 18, versículo 19. Jesus estava falando com os discípulos mais reservadamente, então muito provavelmente mais aos apóstolos e pessoas mais próximas. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhe será concedida por meu Pai que está nos céus. Em verdade vos digo que se dentre vós sobre a terra, dois dentre vós sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Jesus estava falando sobre reconciliação, Jesus estava falando sobre estarmos próximos, Jesus dizia sobre a necessidade do perdão, da reconciliação, para que dentro, pelo menos, da comunidade recém-criada à época, pudesse haver harmonia. E quando ele diz que concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, é que tenha sempre aquele que é mais afoito, aquele que é mais ponderado, aquele que é mais indeciso, e juntando todas as personalidades, tenhamos uma boa personalidade. O que é isso? Quando nós temos muitas opiniões divergentes e que há uma necessidade de diálogo para que haja um consenso, e que todos maduros, então, não quer dizer necessariamente mais velhos, mas maduros, né, emocionalmente, consigam entender que aquilo é para o bem da comunidade, a coisa vai ficar diferente. E aí o que pedirmos a Deus será concedido efetivamente. É dentro desse sentido que precisamos estar unidos. Precisamos necessariamente entender que o ponto de vista divergente de alguém não quer dizer inimizade, não quer dizer que ele está errado e eu estou certo, ou que ele está certo e eu estou errado. Significam pontos de vista diferentes, porque se nós pegarmos um palestrante falando para 3.000 pessoas, nós vamos ter 3.000 opiniões diferentes acerca daquilo que o sujeito falou. Percebam que a fonte é uma só, né? É o palestrante, nesse exemplo que eu estou dando, é o palestrante. Mas teremos, se são 3.000 pessoas, 3.000 formas diferentes de entender aquilo que disse um palestrante apenas, um único palestrante, uma única fonte. Então imagina o que disse Jesus há tanto tempo, passando pelas transformações da igreja, passando pelas transformações de quem conta um conto aumenta um ponto, dos interesses que foram respeitados e desrespeitados da época, quando da criação da Igreja Católica no século IV, as dificuldades, as retiradas que foram obrigados os textos evangélicos, os textos sagrados, tidos sagrados, submetidos, foram obrigados a ser submetidos por um capricho de uma imperatriz, né? Quando Constantino cria então a Igreja Católica com fins de dominação, então precisava pegar o cristianismo e fazer algumas adaptações. Tudo isso a gente tem que entender que realmente aconteceu, não é? E houve muita modificação de pessoas que ouviram a mesma fonte. Os apóstolos, por exemplo, aqueles que escreveram os tais evangelhos canônicos, que são aqueles que estão na Bíblia, a mesma coisa que eles ouviram de Jesus interpretam de forma diferente. Religiões interpretam de forma diferente. Voltando ao palestrante, portanto, se nós temos um palestrante único com 3.000 pessoas ouvindo, são 3.000 opiniões a partir de onde estão plantados os pés de cada uma delas, do conhecimento de mundo, da vivência, da maturidade maior ou menor, do orgulho maior ou menor, da humildade maior ou menor, do egoísmo maior ou menor, do narcisismo maior ou menor. Quer dizer, depende de um monte de fatores, né? Eu sempre digo que quando a gente fala, aqui na minha mente estava bonitinho, quando passou pela infinidade das minhas imperfeições, quando sai da minha boca, já sai diferente do que eu pensei. Quando chega no seu ouvido, passa pela infinidade das suas imperfeições, até que você interprete. Então é muito distante daquilo que eu pensei em falar.
Por mais que eu tenha elaborado, eu pensei, mas as minhas imperfeições colocaram a sujeira naquela ideia que presumimos nesse momento, nesse exemplo, seja iluminada. Percebe? Então Jesus diz: é preciso que concordem entre si, que estejam amparados entre si, domando o orgulho, domando a vaidade, principalmente a vaidade, que é uma filha dileta do orgulho, para que o mais importante, que é a comunidade em si, seja o nosso grande objetivo. Emmanuel, na sequência, ele coloca: aceitar-nos na condição de obreiros chamados por Jesus a servir e servir. Compreendermos-nos em lide como sendo uma só família na intimidade do lar, esquecendo-nos pelo rendimento da obra. Acreditar, mas acreditar mesmo, que nada conseguiremos de bom perante o Senhor sem humildade e paciência, tolerância e compreensão uns diante dos outros. Situar a mente e o coração na lavoura do bem comum, fazer o que se deve, mas prestar apoio discreto e desinteressado aos companheiros na desincumbência das responsabilidades que lhes competem. Associarmos-nos ao esforço geral do grupo no cumprimento do programa de ação traçado a benefício do próximo, sem esperar pedidos ou requisições de concurso fraterno. Observamos todos nós, que nos achamos na seara de Jesus, não porque aí estejam laços queridos ou almas abençoadas do nosso tesouro afetivo, a quem desejamos agradar e a quem realmente devemos ajudar, quanto nos seja possível, mas acima de tudo, para trabalhar por nós e para nós mesmos, aproveitando as novas concessões que o Senhor nos fez por acréscimo de misericórdia, a fim de que se nos melhore o gabarito espiritual num empreendimento de resgate e elevação. Essa frase, esse parágrafo muito importante desse item, desse capítulo do livro Segue-me, é algo que a gente sempre se baseou no centro espírita que a gente esteve. Quando a gente ia fazer alguma ação social, fosse ela qual fosse, vamos vender pizza para conseguir, vamos fazer pizza e vender para conseguir dinheiro para trazer um palestrante, para uma reforma no centro, para pagar água, pagar luz, para poder comprar itens para a cesta básica, para comprar produtos para fazer a sopa, para fazer o lanche, para entregar para as pessoas, né? Fazer as marmitas, que a gente gostava de fazer as marmitas para entregar para as pessoas em condição de rua, em situação de rua. Então, eu sempre dizia para as pessoas: olha, o que nós estamos fazendo aqui é para nós, é para parar as nossas arestas, é para diminuir as dissensões entre nós, para domarmos o nosso orgulho, porque um quer fazer de um jeito, outro quer fazer de outro. Às vezes você está fazendo um trabalho faz 1 ano, 2 anos, 10 anos que você está fazendo aquele trabalho, e ele foi sempre daquele jeito. Chega alguém para trabalhar e quer reinventar a roda em 30 segundos. Isso não vai acontecer. São seres humanos ali, por mais que sejamos espíritas, somos seres humanos ainda chamados de seres humanos pela imperfeição que nos cabe, né? Não somos seres angélicos ainda, somos seres humanos. Então entenda os mecanismos, conheça o mecanismo de funcionamento e vá aos pouquinhos ajudando a implantar as modificações que você acha importante implementar. Sempre conversávamos sobre isso. Aqueles que são responsáveis pelo trabalho da entrega das marmitas, quantas marmitas é possível você, quem são os responsáveis? Os responsáveis somos, por exemplo, Elaine e eu. Nós somos os responsáveis. E sabemos que faça chuva, faça sol, estaremos lá. Sabemos que de um jeito ou de outro conseguiremos os mantimentos para fazer a marmita. E quanto nós damos conta pelo tempo que nós temos a dispor para o centro, para o nosso trabalho, enfim, as coisas que nós temos que fazer. Nós conseguimos 2 horas de trabalho e nessas 2 horas de trabalho nós conseguimos, fazer 20 marmitas. Então nós vamos entregar 20 marmitas, tendo 10 pessoas ou tendo 30 pessoas. Por quê?
porque as pessoas que ali estão podem estar apenas com o chamado fogo de palha, que acham muito bonito, mas de repente tem um compromisso, tem uma festa, tem uma dificuldade, tem um familiar que requer cuidado, tem preguiça, tem um monte de situações, o trabalho que exige a sua presença, e aí aquela pessoa para de ir ou não pode ir naquele dia. Passou um certo tempo, nós temos confiança e conseguimos pessoas que, aconteça o que acontecer, semelhantemente a nós, estarão lá para fazer a marmita, e agora de 2 somos 4, em 4 conseguimos fazer quantas marmitas? 15, 20, 20 já fazíamos, 25, 30, conseguimos fazer 30 marmitas, então ampliamos para 30, porque o trabalho do Cristo é sério. E essa unidade que é importante mantermos. Você e eu somos como porcos espinhos. Temos esses espinhos que machucam as outras pessoas. A convivência vai trazer atrito, a convivência vai trazer problema. Por isso que Jesus exalta tanto essa necessidade de nós concordarmos para poder pedir alguma coisa ao céu, ou seja, vivenciar o cristianismo efetivamente, que aí fica, né? Concordamos com o bem comum e vamos todos pedir por aquilo e seremos atendidos. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Já ouviu essa frase? E sempre foi assim nos centros espíritas que nós estivemos. O trabalho sempre foi esse. Sempre foi assim. O que Elaine e eu conseguimos fazer? São 20 marmitas, então nós vamos entregar 20 marmitas, mesmo tendo mais 10 pessoas para ajudar. Quando essas 10 pessoas que estão para ajudar chegaram no acordo, concordaram com aquele modo operandi de ajudar, de servir e servir, como diz Emmanuel, né? Que o cristão tem que saber, o espírita, que é a mesma coisa, tem que ter o hábito, a busca constante em servir. Aí encontramos mais 2, então vamos aumentar para 30 marmitas, independentemente se tiver mais 10, 15, 20 pessoas fazendo. Porque o objetivo daquele momento não é especificamente a marmita, que é extremamente importante para as pessoas que serão assistidas, mas a unidade, a união, o respeitar-se, o tratar os espinhos para que não fira o outro ou fira o mínimo possível, criar uma casca, uma carapaça suficientemente forte para que, independentemente do outro estar lixando o seu espinho ou não me fira mais as suas pequenas imperfeições. Percebe? É esse o trabalho a ser feito. Caminhar para frente, desculpando-nos com entendimento mútuo quanto às próprias fraquezas, sem melindres e sem queixas que apenas redundam em complicações e perda de tempo. Vou ler de novo. Caminhar para frente, desculpando-nos com entendimento mútuo quanto às próprias fraquezas, sem melindres e sem queixas que apenas redundam em complicações e perda de tempo. Agir e servir, sem menosprezar as tarefas aparentemente pequeninas, como sejam colaborar na limpeza, transmitir um recado, ouvir atenciosamente os irmãos mais necessitados que nós mesmos ou socorrer uma criança. Cada um de nós, na equipe de ação espírita, é peça importante nos mecanismos do bem. Jamais esquecer-nos de que o maior gênio não consegue realizar-se sozinho e que por isso mesmo Jesus nos trouxe a edificação do reino de Deus, valorizando o princípio da interdependência e a lei da cooperação. Ninguém vai sozinho fazer verão, Mandorinha só não vai fazer verão. Não vai acontecer. É difícil. Fábio, mas eu não acho ninguém que esteja disposto a fazer o trabalho. Então comece a fazer sozinho. Faça com disciplina. Faça direito. Sem se achar o melhor do mundo porque está fazendo isso. E fique tranquilo que o plano espiritual vai levar para perto de você pessoas com potencial para trabalhar com você. Não quer dizer que são pessoas escolhidas, pessoas especiais, com potencial para trabalhar. E muitas vão passar por você. Faça isso. É muito fácil se você abrir para... Olha, temos aqui
vaga para montar uma nova reunião mediúnica e precisamos de médiums. Médiums, e se você colocar a palavrinha especiais na frente, vai aparecer um monte. Fala numa palestra que está lotado, tem lá suas 300 pessoas, 400 pessoas, e você fala assim, olha, nós precisamos de alguém para colaborar na limpeza, nós precisamos de alguém para atendimento fraterno e nós precisamos de alguém para reunião mediúnica. Você vai ter um monte de gente para atendimento fraterno, um monte de gente para reunião mediúnica, mas para limpeza vão aparecer ali alguns gatos pingados. Porque as pessoas não entenderam ainda que o objetivo é servir. Não importa como. Nós temos essa dificuldade. Jamais esquecermos de que o maior gênio não consegue realizar-se sozinho e que por isso mesmo Jesus nos trouxe a edificação do reino de Deus, valorizando o princípio da interdependência e a lei da cooperação. Essa frase de Jesus em Mateus, em verdade vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. E quantos de nós temos o desinteresse real de nos unirmos ao outro para pedir alguma coisa, se o pedido não for me atender? É esse o grande detalhe. É esse o grande detalhe. Juntamos-nos você e eu apresento para você as minhas intenções com relação ao centro, e se você concorda, ou até de resoluções da minha vida, se você concorda, para nós pedirmos junto, você de coração se unir a mim naquele meu objetivo, nós concordarmos efetivamente com aquilo, para pedirmos a Deus uma ajuda por mim. Quantos estarão dispostos a isso? Quantos perguntarão, mas por que atender os seus pedidos e não os meus? Então Jesus deixou bem claro como que devemos proceder, qual é o objetivo. O objetivo é essa união, é o desinteresse. Por quê? Por que atender os seus pedidos e não os meus? Quantos de nós, ao recebermos, olha, me ajuda, eu estou precisando de ajuda, eu estou numa situação difícil, faz uma oração por mim, eu preciso muito da assistência de Deus para sair dessa situação que eu me encontro. Muitos de nós nos apiedamos daquela situação, concordamos que realmente pedir a Deus naquele momento o auxílio para aquela pessoa é interessante, e ao fazermos a oração junto com aquela pessoa, fatalmente nós ajudaremos as pessoas. É assim no passe. O passe desinteressado, quando eu não estou preocupado em ser o sujeito que deu o passe, e sim preocupado em atender as necessidades daquela pessoa, nós estamos concordando naquele momento que a pessoa precisa de um passe. Agora, se eu estou reparando quem sentou na cadeira de quem, se eu estou achando que o passe do outro é mais forte do que o meu ou mais fraco que o meu, nossa, mas aquele ali demora para dar o passe, ele faz barulho, se mexe. O meu não, o meu é um passe direitinho. Que orgulho besta, que bobagem. Você não está concordando com a pessoa que está sentando a sua cadeira para receber as bênçãos do céu, para acontecer uma reharmonização das suas energias, ou mesmo uma transfusão das suas energias, para auxílio de equilíbrio, para que a pessoa resolva seus principais ou mais cruéis conflitos internos. Se a minha mente está em outra coisa, senão aplicar o passe, fica complicado realmente. Aí a pessoa só ficou ali um instante sentado na cadeira, não fez diferença para ela o passe. Percebe? Então, o Espiritismo, quando ele dá técnicas para nós, como da transmissão do passe, em que eu me coloco como instrumento de Jesus, treinado e adaptado
a metabolizar os fluidos que virão dos mentores para ajudar especificamente aquela outra pessoa, independentemente de quem seja, se eu conheço ou não, isso nós estamos falando de concordar. Concordar que realmente aquela pessoa precisa de ajuda. E me coloco como instrumento, desinteressadamente. Desinteressadamente. Esse é o ponto. Quantas vezes a gente ouve relatos assim, quando entrou fulano para tomar passe, eu falei, agora vai ser difícil, hein? O que vai ser difícil? Nossa, pronta tanto por aí, faz tanta bobagem e agora vem tomar passe? Mas nem um caminhão de passe resolve isso aí. Percebeu a diferença? Percebeu onde que é? Aceitar-nos na condição de obreiros chamados por Jesus a servir e servir. Sem vaidade. Fábio, é muito difícil. Mas tem que treinar. Enquanto eu não der o primeiro passo para melhorar, não vai acontecer um milagre, porque isso seria verdadeiramente um milagre, seria derrogar as leis da natureza. Eu durmo hoje, Fábio Pereira, com todas as minhas dificuldades, e acordo amanhã com toda a evolução do Chico Xavier. Opa, isso seria bom, hein? Isso seria verdadeiramente um milagre. Isso seria verdadeiramente um milagre. Capítulo 24, a candeia debaixo do alqueire, o item carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Ou vai perder ela. Primeiro um trecho de Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia, e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Aí tem um trecho de Marcos, Lucas e João, que Kardec juntou tudo, e Mateus, Kardec juntou tudo num só. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes Jesus: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Há uma certa controvérsia nessas passagens, porque a cruz era nada mais do que um método de morte cruel que os romanos implantaram naquela época, e tinha ponto de cruz em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. O que os condenados levavam era a parte que fica horizontal. Levavam nas costas e tal, e depois, quando chegava lá, deitava, pregava o sujeito e içava ele no madeiro que estava lá. Não se levava a cruz, pelo menos normalmente não se levava a cruz pronta. Tinha um madeiro lá deitado no lugar, encaixavam a parte que o sujeito levou, pregava ele, depois levantava, ele encaixava no buraco. Não era tão alto também, era baixo para os chacais poderem comer o corpo e não sobrar nada, enfim. Era um negócio cruel. Então, como Mateus, por exemplo, escreveu de 70 depois de Cristo, mais ou menos, o Evangelho, das suas lembranças, das suas anotações, João também, das suas lembranças, das suas anotações, Marcos era garoto quando Jesus morreu, então ele ouviu muitas histórias, Lucas trabalhava com o Paulo, né? Lucas trabalhava com o Paulo, era boticário junto com Paulo, e foi ouvir as histórias do que Maria contava, do que o próprio Paulo contava, que tinha os escritos de Mateus, né, que tinha recebido de Gamaliel. Então, esses termos de carregar a cruz e tudo mais, pode ser algo que tenha surgido depois
é muito provável que tenha surgido depois. A ideia central disso tudo é que Jesus dizia o seguinte: olha, não dá para ser cristão sem abrir mão de si mesmo. Não dá para você me seguir entendendo apenas as coisas do mundo, porque tem muita coisa além disso. Tem muita coisa. Então, se você quer se doar em favor de alguém, é isso que você vai fazer. Você vai doar a sua vida em favor de alguém. Inclusive, se for necessário, perder a vida mesmo. Dar a vida literalmente falando. Mas, principalmente, doar-se. Doar-se. Viver aquilo que Jesus estava ensinando. Esse é o convite. Esse é o convite, essa é a ideia. O Kardec ele coloca o seguinte: rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades: considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigas, ou não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que quiser me seguir. Isso é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto que aqueles que tudo houverem perdido nesse mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Não dá para nós sermos espíritas, por exemplo, e acharmos que sobrenome faz diferença. Não dá para nós sermos espíritas e achar que, pelo fato de sermos espíritas, seremos resgatados imediatamente. Tem uma entrevista de Divaldo Pereira Franco, de alguns anos, que eu assistia hoje pela manhã. Eu já separei, inclusive, para usar no domingo, talvez utilize no domingo. Que a entrevistadora pergunta para ele: todos os espíritos são resgatados? Tem pessoas que vêm buscá-los quando desencarnam? E a resposta é: sim, todos têm espíritos que desejam resgatá-los, que desejam levá-los para um bom lugar, mas depende de como está o perispírito da pessoa. Quais vínculos essas pessoas criaram com espíritos chamados trevosos? Qual o grau de materialismo dessa pessoa? Aí não adianta eu chegar e a pessoa não me notar, então não tem como eu resgatá-lo. Então não é uma questão de querer. Quem que vai querer ficar no umbral? Quem vai querer ficar no umbral, como nós já encontramos muitas pessoas, muitos desencarnados, e querem permanecer no umbral, querem realmente, porque não conseguem, a princípio, suportar encarar-se. A grande dificuldade nesses 20 e tantos anos de doutrinação que a gente aprendeu e depois verificou alguns casos, aprendemos com o estudo da teoria, depois conseguimos compreender na prática como funciona, é que a grande dificuldade para o espírito que já está há um certo tempo no umbral e cedeu aos seus impulsos de ainda cometer maldades, ainda distanciar-se do Cristo, ainda se perder, como disse Jesus aqui, né? Porque a preocupação são os bens e gozos materiais e não aquilo que realmente existe, que é o fora do corpo, né? Que é o plano espiritual. O voltar à realidade para essas pessoas, encarar os conhecidos, encarar os parentes, encarar aqueles que ama, encarar a si próprio, essa é a grande dificuldade. É impressionante, depois de um certo tempo que a pessoa se afundou na lama da própria ganância, da própria dificuldade, da própria libertinagem, dos próprios problemas, dos próprios conflitos nos umbrais, né, da vida, essa pessoa
tem dificuldade em aceitar e voltar atrás. E muitos de nós só nos arrependemos mesmo quando o sofrimento já se tornou assim quase que impossível de suportar. Aí então a gente faz uma medição, né? Bom, se eu continuar aqui é insuportável. Se eu voltar para onde eu estava, é insuportável também, mas dói menos. É um insuportável menor. E aí então a pessoa aceita. Via de regra é isso que acontece. Então não se trata de querer, eu quero ficar aqui no umbral porque eu sou trevozinho. Não, não é isso. Pode até ter, mas não é não é essa a regra geral. A regra é, qual que é a regra? Depois de um certo tempo, a gente não se acha digno e principalmente encarar a situação. Imagine que você discute com alguém, que você bate boca com alguém, que você ofende alguém gravemente. Como que é? Qual é a dificuldade de você encarar essa pessoa depois? Qual é a dificuldade de você chegar para a pessoa e falar: desculpa, eu errei. Eu estava errado nessa situação. Quantos de nós conseguimos fazer isso? Muitos de nós conseguimos. Mas sabe essa sensação que você tem nesse momento? De pequenez, do orgulho ferido, mas que você se obriga a fazer isso porque é o certo, ou porque o amor que você tem pela pessoa é muito grande, então você sente essa dor em favor do amor permanecer. Essa dor que é o ponto, imagina isso muito maior. É aquilo que os obsessores sentem para voltar atrás. Então muitos deles, em um determinado momento, a gente fala: olha, e se eu adormecer você, aplicarmos um anestésico em você e você dormir, você vai ser levado para a colônia, não vai ver, para um ponto de resgate na realidade, não vai ver ninguém, vai ser levado para uma câmara de retificação, não vai ver ninguém, você vai ficar lá. Quando você estiver bem, você então decide quem você quer ver e seguir a sua vida para frente. Muitos aceitam apenas nessas condições. Muitos aceitam apenas nessas condições. Que é complicado. É complicado se desvencilhar de si mesmo. É complicado pegar a sua cruz, pegar o seu sofrimento, pegar a sua dificuldade, pegar aquilo que ainda lhe aflige e deixar para trás. Porque tem muita história nisso, sabe? Então não é fácil. Definitivamente não é fácil. Precisa treinar aqui. Precisa treinar aqui. Treinar já. Treinar agora. Começar agora com pequenos passos. A caridade é o amor em ação, e fora da caridade não há salvação, como já preconizava Paulo, o apóstolo, e o Espiritismo tem isso como lema: fora da caridade não há salvação, não é? Então, primeiro passo da caridade: cortesia, seja cortês. Em todas as circunstâncias que você puder, tenha cortesia, que você fatalmente está dando o primeiro passo rumo à caridade. É difícil amar? Seja gentil. Principalmente com aquelas pessoas que você tem vontade de dar um soco na cara dele ou dela. Seja gentil, porque a gentileza é o primeiro passo do amor. Já são 2 pequenos passos que podemos dar. E o perdão, que é tão difícil, o auto-perdão mais difícil ainda, o perdão de si próprio mais difícil ainda, mas o perdão que é tão difícil, qual é o primeiro passo do perdão? Não revidar, não se vingar. Esse é o primeiro passo do perdão. São 3 passos que dá para a gente dar. Cortesia, primeiro passo da caridade. Gentileza, primeiro passo do amor. Não revidar, não se vingar, primeiro passo do perdão. Dá. Mas tem que tentar. É isso. Vamos então para a finalização da fluidificação da água. A minha aqui, a sua aí, você que vai fazer. Precisa destampar? Não. Precisa esticar a mão? Não.
Eu deixo a mão aqui porque senão haters virão, não tem conhecimento, acha que precisa da mão, vai descredenciar tudo que a gente falou, né? Mas então deixa a mão aqui, mas não precisa. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, citados e não citados que estiveram na nossa casa, muito obrigado. Seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento a todos os demais, muito obrigado também pela presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo acréscimo de misericórdia, muito obrigado pelo carinho que o Senhor tem conosco, né? De visitar-nos e de insistir, 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 para que entendamos aquilo que o Senhor disse há 2000 anos, quando aqui esteve, encarnado, e há mais de 160 anos, quando esteve aqui em espírito de verdade, trazendo o Consolador que o Senhor prometeu, que é o Espiritismo. Obrigado, 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 por cada acréscimozinho de misericórdia que o Senhor tem para conosco. Acreditando nisso e principalmente nos fiando nisso, pedimos que o Senhor nos utilize como instrumentos para a finalização da fluidificação da água, atendendo, se possível, evidentemente, os nossos pedidos que formularemos agora individualmente. É isso, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua misericórdia. Com a sua autorização e permissão, então, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. É isso, meus amores. Quarta-feira tem mais. Fiquem com Deus. Tchau.